Blá 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 Rum com Silene e Sofia. O que é a corrida para você? Quanto tempo você corre? E agora onde você anda correndo? Silene e Sofia, eu sou daqui de São Paulo, vivo aqui em São Paulo, sou treinadora e eu competi durante muito tempo no asfalto, durante 3 anos. E chegou um momento que eu tive que dar um passo na minha vida e conhecer um pouco outros ambientes. E atualmente eu sou atleta de endurance, faço bastante provas de montanha, só de montanha, aliás, e viajo o mundo inteiro para competir, adoro fazer isso. E tenho vários projetos para 2016. Em 2015 eu fiz uma seleção de provas de montanhas, queria atravessar a Cordilheira dos Andes, fui, atravessei, e a missão é você conhecer novas pessoas, é você conhecer novos ambientes, é uma beleza diferente correr na montanha. E terminei a Cordilheira dos Andes, que é Cruce dos Andes, e depois eu fui para fazer Dolomitas na Itália. É uma prova muito dura, uma prova muito profissional, por sinal, onde que o nível de performance e nível técnico também é bastante elevado, né? Porque ali você está no meio das principais atletas profissionais e também dos lugares mais altos de provas de montanha, que por sinal também só perde para o Mont Blanc, né? E qual a distância dessa prova? 50 km. Dolomitas é 50 km. E Cruce de los Andes é uma travessia que você sai de um país ao outro, você sai da Argentina e chega no Chile, e o ano seguinte inverte, sai do Chile e chega na Argentina, que fica na média entre 100 a 130 a 140 km. Isso vai meio que oscilando, assim, não tem uma distância exata, normalmente fica entre isso. E agora eu estou em busca de um novo desafio, que é Ilhas de Páscoa, no meio do Pacífico, assim, é o lugar mais distante do continente, foi por isso que me chamou muita atenção, porque é um local muito complexo de chegar, é uma prova um pouco perigosa para se fazer, principalmente por causa do clima, o calor é muito quente, é muito forte, e também porque, assim, a prova em si, ela é muito descampado, porque é uma ilha que você tem praias, né? E a parte de montanha e de mata é tudo descampado, porque a ilha tem uma história, né? Que antigamente, falando rapidamente dela, antigamente tinha uma vegetação normal, como se tem aqui, como tem em qualquer outro lugar. E aí, quando as pessoas foram habitando naquela ilha, eles acreditaram que aquela ilha ela era abençoada e que para isso, por ela ser abençoada, eles precisavam deixar ela limpa. Só que a questão de deixar ela limpa, eles tinham que desmatar ela, então cortaram toda a mata dela e deixaram ela vazia, sem vegetação. Deserto. E criaram, tipo, espécie de umas estátuas, não me recordo agora o nome. E ali eram deuses que iam proteger a ilha. Então a ilha, tipo, a prova é difícil porque a prova é numa temperatura muito, muito quente e o percurso e o local é muito descampado. Então esse é o meu próximo desafio. Aí fora isso tem... Na ilha são quantos quilômetros? São 42. 42, é uma maratona. É uma maratona no meio da ilha do Pacífico. Beleza, hein? E terminando, vou descansar, né? E planejar para 2016. Agora voltando um pouquinho ao Cruce. Quantas vezes você foi e quais suas colocações lá? Porque só correr lá já é difícil. Sim. Mas e correr na ponta, como que é isso? Sim, eu vou te falar, eu conheci o Cruce em 2012, eu estive 4 anos no Cruce, meu primeiro ano foi em 2012, eu fiz dupla mista e fiquei em 3º lugar na prova. Depois eu estive em 2012 e 2013, aliás, com a minha chefe, a Cris Carvalho, que foi aonde eu aprendi a ser atleta de verdade. E ali nós levamos o 1º lugar na prova. E 2014 foi com uma parceira argentina, onde que nos conhecemos na linha de largada, né? E ali naquele ano eu fui 2º lugar na prova.
E esse ano, de novo, eu apostei numa argentina, porém não a mesma, mas era uma outra menina, uma menina mais perfil meu, com mais gana, sabe? Com mais garra, com mais força, assim, de competir também, de ter uma colocação muito boa. Porque eu entro na prova, eu quero ser a primeira, porque eu tenho esse espírito competitivo e todo mundo que compete, ela tem isso mais ou menos, são intensidades diferentes e eu entro porque eu quero ganhar, eu quero ser a primeira e eu me dedico a isso. E esse ano eu entrei e ganhei a prova, fui 2 anos campeã da prova. É uma prova muito legal, porque você fica 3 dias em acampamento, você se dorme na barraca, você convive com pessoas de todas as partes do mundo. E o mais legal disso, que eu sempre falo para as pessoas que nunca foram e que têm vontade de ir, é que ali existe uma parceria muito grande. Ali as pessoas não estão preocupadas que idioma você fala, as pessoas estão mais preocupadas em te ajudar, te apoiar e também com mais experiência do que passou no dia. Então a prova, você fica no acampamento durante 3 dias e cada dia você tem uma distância a concluir. E é uma prova legal também porque você faz ela em dupla, né? Você faz tem que ser junto o percurso inteiro. Tem que ser junto, você tem que correr com o seu parceiro. Se o companheiro quebrar, você quebra junto. Tem que parar junto, tem que fazer tudo Exatamente. junto. E assim, para as pessoas que estão ali na ponta, eu e outras pessoas que estão ali na ponta, estão liderando a prova, a gente vive a gente vive uma realidade assim, um pouco diferente de quem está no fundo. Porque assim, por mais lindo que seja, por mais impactante que seja a prova, a beleza da prova, a gente fica muito com a cabeça... O foco é só chegar. O foco é chegar e é competir, é preocupar quem está vindo atrás, é você impor ritmo. Então, são muitos esforços que às vezes, que eu lamento muito, né? Você passa por uma você perde o visual. E você não acompanha, você não consegue ver aquilo. E nos dias seguintes, aí as pessoas que normalmente passam e desfrutam dessas paisagens, desses visuais, eles falam, nossa, mas tinha Você viu tal coisa? Você fala, não vi nada. Não deu tempo de ver, não, eu não vi, você não presta muita atenção. Então, normalmente a gente tá ali na ponta, a gente não tem muito, sabe, não é tempo assim. O nosso foco o foco é outro, o foco é a chegada, a gente só tá ali preocupado de fazer o melhor possível e chegar. Né? Aí no dia seguinte a gente procura ouvir pelo menos o que tinha de bonito pela paisagem, porque não dá tempo, assim, nossa cabeça tá funcionando de outra forma. A gente quer mais chegar e fazer o melhor e não se preocupar muito em observar a beleza da prova, que por sinal é muito bonita. Você é treinadora também, tem os seus alunos. Fala um pouquinho onde que você dá aula, como que funciona isso. Eu sou treinadora do Núcleo Aventura, já faz 4 anos que eu estou na empresa. A gente trabalha desde a menina que quer fazer 5 km, 10 km, ao cara que está ali no meio, no Ironman, e o cara que está fazendo provas de endurance, provas de longa distância, ou seja, a gente atinge todo tipo de público. Eu administro 4 treinos dentro do Núcleo Aventura, todos localizados no Parque do Povo, e os finais de semana a gente está sempre na montanha. Ou vamos para Atibaia, Serra do Chapi, Aldeia da Serra, enfim. Sempre, os finais de semana, a gente está sempre um treino longo fora de São Paulo, na montanha, e o outro nós ficamos em São Paulo. Nossa base fica sempre na USP, onde porque a gente faz um treino fora e um dentro e um fora de São Paulo? Porque a gente atende todo perfil de público. E nós temos a galera, o público, por exemplo, que não se identifica com a corrida de montanha, né? Temos meninas que não gostam, não se identificam. E também temos a galera que também não se identificam muito com os treinos no asfalto. Por exemplo, eu já saí das provas de asfalto, hoje meu foco é a prova de montanha. Então nós temos 2 públicos, e para atingir e para atender toda essa necessidade desse público, a gente sempre faz um em São Paulo e um fora. E
Os treinos são bem específicos, assim, bem próximo da realidade do que o aluno faz. Os nossos alunos, por exemplo, que vão para a montanha, os treinos deles longos são na montanha. E quando é em São Paulo, a gente procura fazer um trabalho muito específico. Um trabalho onde chega muito próximo da realidade dele, um treinamento de força, por exemplo, um treino de escadaria, um treino de rampa. Isso dentro de São Paulo. E fora, ele já vai estar lá vivenciando a realidade normal, né? O treinamento, por exemplo, da semana, os treinos são muito específicos também. Os treinos da semana, a gente tem um treino, a gente faz um trabalho supralimiar, um treino de velocidade na semana, para toda a turma. Todo mundo que treina na segunda e na quarta, ou terça e quinta, de segunda e terça são treinos supralimiares, treinos de força. E os outros dias da semana, que é de quinta ou quarta-feira, para quem escolhe dias alternados, é um treino regenerativo, um treino de você descansar do treino supralimiar. O que acontece? Não existe você fazer treinamento de tiro, de força, velocidade, 2 vezes na semana. Quando chegar lá no final de semana que você vai fazer o seu longo, você já não vai assimilar muito. Então o seu corpo, você precisa ter uma preparação para um treino supralimiar, um treino regenerativo e um treino longo, para o seu corpo assimilar todo esse conjunto. Então os treinos de segunda e quarta acontecem no Parque do Povo, onde a gente trabalha um trabalho mais específico, né, de tiro, de velocidade, explosão, bastante educativo também. E os finais de semana a gente faz treinamento mais específico, mais fora de São Paulo. E quando é em São Paulo faz esse treino de força que é mais escadaria, ou é uma rampa, enfim, ou é uma rampa, escadaria e uma rodagem, enfim. E tudo é dentro das condições físicas de cada aluno. Ah, mas se todo aluno pode fazer escadaria? Pode fazer escadaria. O que você não pode fazer é dar um volume alto para uma pessoa, por exemplo, que não tem uma cultura de corrida, não tem uma preparação muscular para fazer aquilo. Mas todo mundo pode fazer qualquer tipo de treinamento. O importante é que aquela pessoa, você explica para aquela pessoa o que é dentro da realidade dela. Diferente do que tem que você ser bem específico. Tem que ser bem específico. Todo mundo pode fazer escadaria? Deve fazer escadaria. Porque é um salto que você dá no seu rendimento. Todo mundo pode fazer um treino de 1 hora na montanha? Deve fazer um treino de 1 hora de montanha. Rampa, todo mundo pode fazer. O que vai diferenciar é a intensidade que você vai colocar para aquela pessoa. Agora, voltando às provas de rua, que você ganhou muitas provas, estava sempre no pódio, em primeiro lugar, lá, de vez em quando em segundo, mas geralmente era primeiro. Por que você cansou? Cansou de ganhar? Foi isso? Não, na verdade eu tive uma participação muito intensa nas corridas de asfalto, nas provas de 10 km. Mas eu confesso para você que foi uma transição que eu também não esperava. Eu fiquei 2 anos competindo muito intenso nas provas de 10 km. E eu realmente estava chegando num patamar alto para aquele momento, né, que enquanto eu estava participando. Até que eu recebi um convite para fazer mais de 600. Eu saía de São Paulo e ia para o Rio de Janeiro correndo. E quando eu recebi esse convite, hoje a minha atual chefe, ela acabou me fazendo um convite para ir trabalhar na equipe técnica dela. Eu sabia quem era a Cris Carvalho, só que eu não tinha ideia como que funcionava a parte de treinamento da assessoria dela. E quando eu entrei, e era tudo diferente, porque era um treinamento, como eu falei, voltado para as pessoas que gostam mais da montanha, mas não significa que as pessoas bem não treinavam os treinamentos em asfalto. Então meio que me tirou do rumo, e aí eu gostei daquilo. E conheceu um novo caminho. Aí eu conheci um outro universo. E é um universo que, sinceramente, eu não consigo me imaginar voltando para o asfalto. E também não consigo imaginar fora da montanha, sabe? Eu consigo me ver seguindo esse caminho. Porque se encontrou assim, mesmo. Eu me encontrei, é uma coisa que eu me identifico bastante. Tem muito o meu perfil do esforço que você faz, o tempo que você treina, o tempo que você também está competindo. E fala que tem outras coisas, sabe? Você, como eu falei, você encontra muitas pessoas ao redor do mundo, pessoas
que te apoiam, pessoas que te incentivam ali durante o... É uma experiência que não tem. É uma experiência, e é uma experiência muito diferente do que você encontra no asfalto. Sim. É muito diferente. Eu vejo assim, é muito parceiro, as pessoas propõem a se ajudar bastante. E o legal também é que você não tem essa preocupação com ritmo, com pace. Na montanha esquece. Na montanha o que vai distrair sua cabeça ali vai ser um visual lindo. Sabe, um vulcão enorme que você vai ver pela sua frente, ou uma cachoeira gigantesca, sabe, agulhas tipo altíssimas, e isso sim vai fazer com que você perca um pouco o foco. Mas fora isso, tipo, não existe você se preocupar com o pace, não existe isso na montanha. A montanha, o mais legal é que você é obrigada a caminhar. Sabe, você precisa caminhar. É necessário. É necessário. Não tem outra opção, caminhar. na verdade. Você não tem outra opção. Você vai ter um momento para você caminhar, você vai ter um momento para você fazer uma caminhada firme, você vai ter um momento que você vai ter que descer e vai também que aprender muitas técnicas de subida, descida. E você vai ter um certo momento que você vai ter um momento ali que talvez você pode querer usar o pace, sabe? Acelerar o ritmo, acelerar um pouquinho, mas ficar aquela coisa, sabe, ali, totalmente focada no pace, não esquece, a montanha não existe isso. E o mais legal da montanha, às vezes, quando eu estou competindo, é que quando meu Garmin para. Quando ele para, eu fico feliz na vida, juro por Deus que eu fico. Porque eu vou mais com o meu esforço, eu não fico com aquela preocupação. Não tem cobrança. Sabe? Não tem mais aquela cobrança, eu sei que ali eu estou usando o meu próprio esforço físico. Então, são umas diferenças assim, muito grandes, assim, que eu vivi no asfalto e que hoje eu vivo na montanha. Provas de montanha, de endurance. E para fechar agora, a parte mais interessante. Você não corria a vida inteira. Há quanto tempo você começou a correr e por que você começou a correr? Da onde você descobriu a corrida na sua vida? Na verdade, eu conheci a corrida porque eu tinha sobrepeso. Eu pesava na média quase 100 quilos. Eu era bem pesada. E foi a partir daí que eu comecei a ter uma relação intensa com a corrida. Com quantos anos isso? Com 22 anos. Com 22 anos eu já estava com peso bem alto e conheci a corrida. E a partir daí eu comecei a ver que era possível eu mudar o meu condicionamento, a questão física com a corrida. E cada vez mais aquilo foi ficando intenso, e onde que eu descobri uma outra parte, que foi a performance. Embora eu nunca almejei chegar aonde eu cheguei hoje, não que eu seja uma super atleta, tem meninas aí que são 1000 vezes melhor do que eu, mas aonde que eu cheguei hoje foi... Não, mas para quem tinha sobrepeso, aprende a correr e frequenta todos os pódios, eu acho que não precisa muito, né? Exatamente. Mas, assim, o que eu quero dizer é que eu não almejei chegar aonde que eu cheguei hoje, entendeu? Tudo foi, assim... Foi acontecendo. Foi treinamento e foi... Sim, uma porta foi abrindo, uma coisa foi levando a outra. E eu tô nesse nível de performance 6 anos, 7 anos no máximo. Porque eu entrei num período de prova de asfalto, fiquei 2 anos, e aí eu saí, fui conhecer um outro mundo. E esse outro mundo não tem mais do que 4 anos, né? Que foi esse período que eu estou trabalhando no Núcleo Aventura. Que foi, na verdade, esse período que eu entrei no Núcleo, onde que eu atingi a performance tipo, mais alta do meu rendimento. E vou sustentando, assim, sei que em algum momento as coisas vão desabar, entendeu? Mas se desabar, desabou, entendeu? não fico muito preocupada com isso também, não. Não, tem que curtir o momento e tem que aproveitar todas as oportunidades, fazer o melhor possível. É claro, enquanto eu tenho saúde, tenho condições físicas de sustentar, de competir, eu vou fazendo, tem que fazer com prazer. Claro, vai chegar um momento que eu vou competir talvez em outro estágio, assim, não mais por performance, mas vai ser pura diversão mesmo. E apoio, como que funciona isso? Você tem apoiadores, tem empresas que te apoiam? Quem são eles? Que isso é sempre muito importante a gente dar o crédito para quem apoia o esporte. Eu não tenho patrocínio, assim,
eu não tenho patrocínio, como que eu posso explicar? Salário fixo. Isso, eu não tenho. Eu tive um patrocínio bem específico, né, que foi a WIM, Central de Seguros, que me apoiou para fazer Dolomitas, que foi apenas para essa prova. Na Itália? Que foi na Itália. E tenho o apoio da Kailash, que me ajuda sempre no equipamento esportivo, desde há 4 anos atrás. A gente está sempre junto, trabalhando junto. Não tenho um patrocínio fixo que me apoia, que me ajuda e colabora, enfim, em todas as provas que eu vou. Na verdade, atualmente eu não tenho patrocínio, né? Eu tive, como eu falei, tem essa que foi apenas a WIM Central de Seguros, que me patrocinou apenas para esse evento específico, né? Mas, fora isso, eu não tenho um patrocínio que me acompanha. Então, para as próximas provas, pessoal, quem quiser patrocinar, pode conversar, São várias provas boas, com performance boa. Sim, estou sempre. Bom, as portas são sempre provas abertas, difíceis, né? Você pode mandar sua marca lá para a Ilha de Páscoa. Com o maior prazer do mundo. Vai aparecer muito bem. Para quem não conhece a Sofia, ela é super campeã. Não, estamos aí de portas abertas, claro. Qualquer interesse que vier, seja bem-vindo. Claro que vou ter o maior prazer do mundo em estampar a marca das empresas que apoiam isso, e que hoje também eu vejo que é muito... Tem tido assim, uma visibilidade muito grande, que as empresas elas têm procurado fazer um trabalho de qualidade de vida dentro das empresas, um espaço de qualidade de vida dentro das empresas. E sempre buscar levar informação para esses funcionários, para esses clientes. Então, a empresa que tem interesse, que queira fazer um trabalho de divulgação e também de patrocínio ou apoio, não importa, ou de uma prova específica também, as portas são super abertas, a gente pode sempre... Que legal!